Em seu livro Leite, Alimento ou Veneno, Dr. Collen define o leite como uma secreção lactante maternal, um nutriente de curto prazo para recém-nascidos, nada mais, nada menos. A vaca produz leite por uma única razão, para alimentar seu bezerro. A mãe humana produz leite para seu bebê, e é assim cada espécie. Também explica que o leite foi criado para que o recém-nascido possa receber nutrientes, principalmente hormônio, para regular o seu considerável crescimento. Um bebê humano dobra de peso em 6 meses. Já um bezerro ganha cerca de 200 quilos e se transforma em um boi neste mesmo período de um semestre. O leite é um sistema de transmissão de hormônios e é um alimento apropriado para bebês que precisam ganhar peso bem rápido. Esses hormônios não são apropriados para adultos, ressalta o Dr. Collen. Quem toma leite inunda o organismo com líquido branco que contém gordura, colesterol e hormônios. Nos adultos, os hormônios não têm condições de estimular o crescimento, sendo bem prejudiciais. O Dr. Collen, em seu livro Leite, Alimento ou Veneno, ele diz o seguinte: que absurdo tomar leite de outra espécie animal. Não é lógico que uma vaca beba o nosso leite, nem que bebamos o leite dela. Uma considerável soma de dinheiro é investida anualmente pela indústria de laticínios para continuar garantindo o consumo do leite bovino e seus derivados. Parte deste valor, continua o Dr. Collen, é usada para a propaganda em si, que alcança o próprio consumidor. Parte é doado a deputados e senadores para que votem favorosamente questões de interesse da indústria do leite. Associações e conselhos de profissionais de saúde também recebem sua contribuição para que apoiem e mesmo incentivem o consumo de laticínio. Verbas também são alçadas para universidades para custeio de pesquisas encomendadas. Por anos, a indústria de laticínio tem apresentado ao mundo uma avalanche de propagandas, mostrando o leite como alimento essencial. John Robbins declara que, de fato, o leite bovino é um alimento essencial para transformar uma bezerra recém-nascida de 30 quilos numa vaca de 300 a 400 quilos em um ano, mas que causa sérios prejuízos ao organismo humano. Conclusões de estudo ao redor do mundo são claras quanto ao malefício do leite bovino para a saúde das pessoas. Mas o poder da bilionária indústria de laticínio continua falando mais alto, e o esconde-esconde de fatos e estatística começa a fazer parte da vida real. Com isso, a maioria das pessoas desconhece as tragédias do consumo do leite e derivado para a saúde e para o ambiente. E aí começa a problemática. O leite foi feito para bezerro. O leite de vaca foi feito para bezerro. O leite do rato foi feito para rato. O leite de ser humano foi feito para ser humano. Produtos lácteos não fazem parte da dieta na China, no Japão, no Vietnã ou Tailândia. No entanto, os habitantes desses países têm uma das mais baixas taxas de osteoporose e fratura óssea no mundo. Mas isso aqui está aí tão óbvio, por que ninguém presta atenção nisso, hein? Porque tem uma indústria por trás, claro. Os maiores consumidores de leite no mundo, a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Norte, Oeste Europeu, também têm a maior incidência de osteoporose e risco de fratura óssea. A biodisponibilidade do cálcio que você come da verdura é muito maior do que a do leite. E a outra coisa errada. Então eu tenho um erro aqui, que nós temos que questionar, é que o leite traz o cálcio, que não é verdade, o cálcio do leite, a maioria não é absorvido, e a grande maioria, e o cálcio causando saúde óssea, que também não é verdade. Até pelo contrário, porque o cálcio, tem que ter alguma coisa estranha nisso, pô. Como é que pode? O leite fica 6 meses na gôndola do supermercado, não precisa pôr na geladeira, só depois que você abrir a caixinha. Então você vê que esse produto aí, ele é bem diferente do produto que sai do peito da vaca.
Há enfermidades relacionadas com a ingesta de leite de vaca. Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca. A intolerância à lactose é a sua inabilidade de transformar a lactose em galactose e glicose. Agora, alergia ao leite, não. Alergia ao leite tem uma lista. Ela é muito mais bem tratada que você. Você chama o veterinário vem, não, vamos dar antibiótico, não pode perder tempo, não. E enquanto isso ela para de dar leite? Não, ela continua dando 70, 80 litros por dia, que agora serão contaminados com aqueles antibióticos. E ele mostrou que a beta-casoborfina 7, CMF7, que está no leite, pode desencadear, em alguns casos, esquizofrenia. Ele, que foi o cabeça disso tudo, é um americano, ele mostrou que isso aí é mito, tudo mito. Mais um mostrando que é mito. Não faz sentido que tenhamos que depender a vida toda de leite de uma outra espécie para preencher nossas necessidades de cálcio. Isso não faz sentido. Isso depende da genética, da nutrição, dos hormônios, do estilo de vida, das doenças concomitantes que você tem ou deixa de ter, e determina a sua massa óssea. Então, desse quadro que está aqui, trabecular, vai para esse quadro trabecular aqui, que caracteriza a osteoporose, que ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Esse osso cresce velho, porque o osso é uma estrutura viva, não é um cimento. Ele tem que sofrer processo de renovação. Como ele não renova porque o remédio matou o osteoclasto, leite causa eczema, faz a criança vomitar, ter cólica, ter diarreia, ter irritabilidade, ter bronquite, ter asma, ter constipação, ter aversão ao leite. Não, tem que tomar seu leite. Não quero, mãe. Tem que tomar. Porque existem bactérias que resistem à pasteurização. Então não é garantido que aquele leite que passou pela pasteurização está livre de bactérias. Não é garantido. E você sabe, se o leite passou pela pasteurização, matou as bactérias, ali também não vai desenvolver lactobacilos. Quero que você entenda isso. Então, o iogurte que vem enriquecido com lactobacilos tem inúmeras enfermidades relacionadas com leite. Eu dei uma série delas aí. A dieta CIP, um copo cada 4 horas, aumenta em 6 vezes a incidência de infarto do miocárdio. Ou seja, leite causa infarto do miocárdio. Vacas sendo ordenhadas prens aumenta em 33 vezes a concentração de estrona no leite. O leite inibe a IgA. Então, com isso, predispõe à infecção na mucosa, aumento de mucos, etc. John Robbins, escritor considerado o maior especialista do mundo em dieta e sua relação com o ambiente, em seu livro A Revolução dos Alimentos, com sua dieta pode ajudar a salvar a sua saúde e o nosso mundo. Mostra que o ponto central da propaganda do leite é o cálcio, mas explica que isso não passa de marketing, pois as pesquisas mostram que as taxas de absorção do cálcio em fontes vegetais como a couve de Bruxelas, brócolis, mostardas, castanhas, nabo ou couve comum são bem maiores que a do leite bovino, cerca de 30% superior. Vale lembrar que há também um consumo indireto ainda maior dos laticínios embutidos nos produtos industrializados em geral. Basicamente por serem uma fonte barata de gordura, a propaganda enganosa sobre benefícios dos laticínios e a omissão dos seus malefícios tem privado a população em geral de uma vida mais saudável. No livro Entendendo a Importância do Processo Alimentar, a doutora Denise Carreiro afirma que o mais perfeito alimento é o leite. O materno, é claro. É um líquido rico em proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, como a vitamina A, enzimas, hemoglobinas, aminoácidos essenciais, leucócitos, gorduras e anticorpos. Um alimento que protege o bebê contra várias doenças, infecções e alergia. O principal açúcar de leite materno é a lactose, entre outros mais de 30 açúcares. O que mais diferencia do leite bovino do humano é a composição de proteínas e o desequilíbrio de minerais, continua explicando a doutora Carreiro. No leite humano, 80% do conteúdo proteíno é de lactobromina. No leite de vaca, essa mesma proporção é de caseína. O leite bovino tem uma quantidade de cálcio 3 vezes maior que o leite humano,
mas por não apresentar o equilíbrio necessário entre outros minerais, uma real utilização do cálcio deixa de existir. Esse desequilíbrio prejudica, assim, sua absorção. Tal problema não acontece com o leite humano, cuja quantidade e proporção de cálcio e dos demais minerais, como magnésio, boro, manganês, facilita a absorção e evita microcalcificações. Os alimentos vegetais, que são boas fontes de cálcio, têm uma proporção parecida com a do leite humano. Facilitando sua absorção, o leite bovino ainda possui 3 vezes mais proteína que o leite humano, sendo por isso chamado por muitos médicos e pesquisadores de carne líquida, afirma a doutora Carreiro. Assim como outros alimentos de origem animal, carnes vermelhas, frangos e peixe, o leite bovino e seus derivados também são fonte de numerosos contaminantes, muitos dos quais são séria ameaça à saúde. O Dr. Kion lista esses contaminantes. Os antibióticos, juntamente com os pesticidas, são os mais frequentes contaminantes no leite bovino. Existem hoje 80 antibióticos aprovados para o uso em fazendas de criação comercial, dos quais 30 deles são exclusivos para as vacas leiteiras. No entanto, o suprimento de leite é testado para apenas os 4 antibióticos mais usados. Falando ainda de pesticida, hoje existem 16 mil diferentes pesticidas registrados nos Estados Unidos. Os pesticidas encontram seu caminho na cadeia alimentar e acumulam-se de maneira concentrada nas carnes dos animais e seus derivados. O Dr. Kion apresenta uma considerável lista de pesticidas encontrados em laticínios como leite, queijos, manteiga, sorvetes e cremes. Mas não para por aí. Ainda existem os hormônios. Cada copo de leite, mesmo um leite orgânico livre de hormônio, contém uma variedade de hormônios naturais que não são adicionados. Muitos especialistas na área têm mostrado sua preocupação com esses hormônios, principalmente em sua relação com cânceres alimentados por hormônios, como os de mama, próstata e de útero e cervicais. E não para por aí. Existem outras complicações com respeito ao consumo de leite. Existem substâncias radioativas que estão ali sendo absorvidas pelo leite quando esses animais estão expostos a usinas nucleares. Existe também a questão das drogas e hormônios sintéticos colocados nesses animais, vírus de leucemia bovina, raiva. São inúmeros os problemas que acarretam essa situação. Bactérias que resistem ao calor. Outro problema é a expensão com respeito ao leite. Infelizmente, existe muitos trabalhando de forma clandestina. Não existe um rigor mais sério com respeito a estes que trabalham nesta área. Infelizmente, por cima disso tudo, ainda existem aqueles que são profissionais da área e se deixam ser corrompidos por um punhado de dinheiro. São vários os problemas que acarretam leite. E o Dr. Bernard, ele diz o seguinte: além das doenças já mencionadas no item dos contaminantes do leite, ele alerta para os malefícios da proteína do laticínio. Ele explica que essas proteínas estão associadas a diabetes tipo 1 e aceleram a perda gradual da função renal, que pode ocorrer no caso do diabetes. Lembre-se que a proteína de origem vegetal não causa esse tipo de problema. Indivíduos que sofrem de enxaqueca, muito frequentemente, relatam considerável melhora quando evitam certos alimentos, e os laticínios estão sempre no topo da lista. O mesmo tem acontecido no caso de artrite reumatoide e fibromialgia. O problema não é devido à gordura ou lactose, pelo menos nessa situação. A proteína dos laticínios é a causa principal, esclarece o Dr. Bernard. Ele também ressalta a direta relação do leite com danos ao sistema respiratório, resultando em alergia, asma, sinusite, inflamações de ouvidos, resfriados e coriza. A relação entre a lactose e o câncer de ovário é ressaltada pelo Dr. Freeman.
O leite desnatado e semidesnatado foram os maiores contribuidores para o consumo de lactose. Há ampla evidência de que o consumo diário de laticínio seja uma causa do câncer de próstata e ovário. A pesquisa científica também associa os laticínios a outros problemas de saúde, da acne ao câncer de próstata e ovário, continuou o Dr. Bernard. Além da gordura, falar em leite e derivados é falar em excesso de proteínas e cálcio, colesterol, hormônios, calorias, contaminantes e uma série de doenças diretamente ligadas a eles. Quanto de leite você realmente necessita em sua alimentação? Absolutamente nada, responde enfaticamente o Dr. Bernard. E continua afirmando que as dietas mais saudáveis excluem completamente os alimentos de origem animal. Eu quero falar também sobre outro assunto que está dentro desse tema, é com respeito ao próprio animal. O que acontece com a vaca para produzir todos os dias leite e mais leite? O que acontece? Ela é um ser vivo que muitas vezes está sofrendo, toda inflamada, sentindo dores. E os criadores não percebem que é um animal que precisa ser feliz, precisa cuidar do seu bezerro, do seu filho. E muitas vezes eles são separados para que a mãe produza leites em quantidade. Muitas vezes aplicam antibiótico, hormônios e muitas outras drogas para que esse aumento de leite, esse aumento de produção consiga atingir suas metas. Só produz leite porque gerou um filhotinho. Para que você possa consumir esse leite, ela tem que ficar constantemente grávida e seus bezerrinhos são mantidos afastados dela para não mamarem. No processo industrial de ordenha, as vacas são obrigadas a produzir 10 vezes mais leite do que produziriam normalmente. E isto provoca muitas dores e inflamação nas suas tetas. O homem é o único mamífero que continua a mamar depois de crescido. Entre os bovinos, os bezerrinhos machos talvez sejam os que mais sofram. Como eles não têm valor comercial, porque não podem procriar e nem dar leite, eles são descartados assim que nascem, ou então vendidos por preços irrisórios. Pior ainda é quando eles são comprados ou criados para produzir a carne de vitela, o chamado baby beef, que é a carne de bezerrinhos machos ainda não desmamados. São forçados a passar a vida inteira no escuro. São alimentados somente à base de leite. Ficam amarrados a correntes muito curtas para que não se movimentem e não criem músculos. A carne de vitela é branca porque os bezerros ficam anêmicos. Eles mal conseguem ficar de pé para ir para o abate. O mercado de vitela, o baby beef, é conhecido como um dos mais imorais e repulsivos mercados de animais do mundo. No Brasil, ele ainda é iniciante e, se não consumirmos, ele não vai crescer. Além de não consumir, podemos divulgar o sofrimento que a carne de vitela ou baby beef trazem embutido. Numa apartação, as vacas ficaram do lado de fora, embarcou-se os bezerros, né? E o caminhão com a bezerrada indo embora, e uma, ou duas ou três vacas acompanhando o caminhão e berrando, né? Então aquilo foi fatal para mim, aquilo foi fundamental. Eu falei, não, acho que eu não posso mais provocar isso nesses animais, eu não quero mais isso. Sabe, para criar para isso. E depois pegar essas vacas que serviram tanto tempo, de repente eu ponho num caminhão e levo para o matadouro, não é? Para ser sacrificada daquela maneira, uma marretada na cabeça, uma coisa violenta. Depois de tudo que foi apresentado, não é difícil tomar uma decisão inteligente e fundamentada em dados de pesquisa médica em relação ao consumo do leite e derivados. As evidências são plenas. O Dr. Bernard enfatiza que, na dieta ocidental típica, a maior fonte de gordura saturada são os laticínios, queijo, sorvete, manteiga e leite. As carnes ficam em segundo lugar. Agora é com você.
Espero que você venha tomar a decisão certa e tirar da sua casa tudo aquilo que é prejudicial à saúde. E que você não fique somente para você este vídeo. Se você gostou, compartilhe para os seus familiares, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para o máximo de pessoas possível, para que eles também tenham direito de escolha. E fiquem com Deus até o próximo vídeo.